Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de Java e na aula de hoje nós vamos continuar o assunto sobre classes, programação orientada a objetos. Vamos aprender mais sobre métodos e propriedades static. Bora para a aula? Então pessoal, vamos lá. Aqui com a classe que a gente vem criando aqui, né, a classe jogador, nós vamos aprender um pouco mais sobre static. E o que nós podemos falar de importante sobre static? Antes da gente continuar, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal. Clique aí no se inscrever, não vai atrapalhar o seu vídeo, é só clicar e já faz parte do nosso time. Aproveita, ativa o sininho, badala aí para receber as notificações dos nossos vídeos, que aqui são de segunda a sexta às 18 horas. Também ao meio-dia, né? Alguns dias aí a gente solta ao meio-dia com aquele vídeo descontraído, aquele bate-papo, algumas dicas, uma aulinha pequenininha, alguns tutoriais, enfim, os nossos vídeos descontraídos do meio-dia, mas o conteúdo oficial é às 18 horas. Você que vai esquecer de clicar no joinha lá no final? Então clica aí agora, meu bom. Clica aí no joinha para ajudar o nosso canal, beleza? Assim você não esquece. Também segue a gente no Instagram, que lá a gente posta caixinha de perguntas, eu interajo mais com a galera, conteúdo diferente que não tem aqui no canal vai pro Insta, então espero lá no Insta também, beleza? Vamos aprender sobre static. O que é definir um elemento como static? Eu preciso começar falando sobre static da seguinte característica. Quando a gente define um elemento como static, ele vai ser criado na memória, vai ter aquela posição, e para todos os objetos dessa classe, aquele elemento vai ter exatamente a mesma posição na memória. Vamos lá, resumindo. Criei uma classe que tem um atributo, uma propriedade como static, e aí eu posso instanciar vários objetos dessa classe. Para todos esses objetos, aquele atributo que é static, todos vão apontar exatamente para o mesmo endereço de memória, ou seja, para o mesmo atributo. Quando em algum objeto eu mudar o valor daquele atributo, daquela propriedade que é static, essa propriedade, essa alteração, ela vai valer para todos os objetos. Então isso que define um elemento como static. E a gente usa bastante static em Java, só que às vezes a gente não sabe que está usando static. Por exemplo, quando eu chamo um método da classe matemática e eu consigo usar esse método simplesmente falando math, ponto, e o nome do método. Mas como que eu consigo usar esse método se eu não instanciei um objeto da classe matemática? Simplesmente porque aquele método é static. Então, métodos e atributos static eu tenho acesso sem ter que instanciar um objeto da classe. Por isso, a gente tem que seguir algumas regrinhas de utilização. Por exemplo, o this. O this é para referenciar objetos da classe, do objeto. Então, o this não vai servir para elementos static, porque eu não garanto, eu não tenho como garantir que a classe foi instanciada. Então, o this não funciona com static. E algumas outras regrinhas que nós vamos entender aí ao longo do nosso curso. Vamos lá. Nós temos aqui o jogador e instanciamos 3 elementos aqui do jogador, tá? Eu vou tirar isso aqui, tá? Para deixar o nosso conteúdo mais simples aqui, para não ter muita coisa e a gente entender bem sobre static. Eu vou criar aqui, ó, tô chamando esse modo de print aqui, tá? Deixa eu comentar e eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, e vou falar que esse num aqui vai ser, aliás, vou até criar outro aqui, ó. Vou criar um atributo static que eu vou chamar de, vai ser do tipo boolean, eu vou chamar de alerta, tá? E eu vou iniciar ele aqui com false. Vou criar também static para ter um controle aqui dentro de cada jogador do tipo inteiro, que eu vou chamar de QTDE jogadores e iniciar com 0. Como esses dois membros aqui são static, olha que interessante. Antes de criar um objeto da classe, eu vou vir aqui, ó, e vou acessar o alerta aqui do jogador, retornando um string aqui. Eu vou falar o seguinte, eu vou vir aqui, ó, em jogador ponto alerta, e se for verdadeiro eu vou escrever sim, e se for falso eu vou escrever não. Notem que eu estou acessando o alerta da classe jogador antes de instanciar qualquer objeto, tá? Vamos rodar aqui o nosso programa e notem aqui que eu consegui aqui, ó, alerta não, ficou um pouco confuso aqui, vamos dar só um N aqui, %N, só para quebrar a linha, né? Porque nós estamos criando aqui no construtor, ele faz a impressão, tá vendo? Então, para não ficar confuso, vamos dar um /N ali para quebrar a linha. E tá aqui, ó, alerta
Não. Então eu estou mostrando para vocês que eu consegui acessar a propriedade alerta da classe jogador sem ter que instanciar um objeto da classe. E isso aqui vale para todos os jogadores. Se eu definir um alerta aqui, todos os jogadores vão sair com o mesmo alerta. Olha que interessante. Vamos criar um método public void info aqui na classe jogador. E vamos utilizar o print aqui para imprimir algumas informações do jogador. Por exemplo, o número de vidas. Vamos quebrar a linha. Vidas com o D, certo? E aqui nós vamos acessar these vidas. E aqui eu quero imprimir também o alerta. Então aqui eu vou colocar string e vou utilizar o alerta aqui, ó. Só que, como ele é static, eu não uso o this. Se eu colocar o this aqui, acho que ele até me dá aqui, ó. Até me deu um alerta aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é estático, tá vendo? Então a gente não usa o this aqui. Eu vou falar alerta. Vou utilizar um ternário aqui, ó. Se for true, eu coloco sim. Caso contrário, eu coloco não. Tá, podemos pegar a quantidade de jogadores também. Info jogadores. Só jogadores, tá? E um D aqui com quantidade de jogadores. Só mais um aqui, só para imprimir uma linha aqui. Uma linha aqui. Beleza? %N para quebrar a linha aqui. Aqui também, né? %N. Beleza? Então aqui, olha só. Eu vou chamar do jogador 1.info. .info. Podemos imprimir também o nome do jogador, o número do jogador aqui, né? Aqui, ó. Jogador this num, já que a gente está criando o número do jogador. Show? Rodando aqui o nosso programa. Vamos ver o que nós temos aqui, ó. Nós temos alerta não, foi aquele alerta lá, e um errito aqui de conversão. Vamos ver onde é que a gente está errando aqui. Quantidade de jogadores. Vou colocar isso aqui entre parênteses e rodar novamente aqui o nosso programa. Ainda está com erro? Deixa eu ver. Vamos ver aqui, né? Curso Java 12 é onde está chamando e no jogador na linha 25. This num. Ah, tá, mas é aqui, ó. Achei. É porque ele tá %J, né? Ele tá, J eu não conheço. Só isso. Vamos quebrar a linha, %N. %N. Beleza, agora sim. Então, ó, run code, agora não tem erro nenhum. Aqui, ó. Jogador, número 1, número de vidas 1, alerta não, jogadores 0. Show de bola. Na verdade, jogadores está 0 porque a gente não atribuiu nada em jogadores. A gente não fez nenhum controle em jogadores, tá? Depois nós vamos fazer. Então agora eu vou imprimir aqui também, ó, do jogador 2 e do jogador 3. Muito bem. Run code. Tá aqui, ó, jogador 1. Vou tirar esse /n aqui, %N, para ocupar menos espaço ali, ó. Aqui, ó, jogador 1, quantidade de vidas, alerta não, tá? Jogadores 0, alerta... Eu quero que vocês notem aqui, ó, jogadores 0, tá em todos, e alerta não. Agora, olha que interessante. Eu vou vir aqui, ó, vou tirar esse print aqui, né? Faz mais sentido. Eu vou vir aqui, pode ser antes ou depois aqui, ó, vou falar aqui, jogador, ponto, alerta, recebe, true. Lembra que todos imprimiram alerta não. A partir deste momento, ó, true, alerta true, eu rodo meu programa e agora olha só como é que vão sair os alertas, ó, alerta sim e alerta sim. Então o que eu quero mostrar para vocês com isso é que todos esses objetos, para a propriedade ou atributo alerta, eles estão acessando o mesmo endereço de memória. Por quê? Porque ele é static. Agora aqui no construtor eu quero fazer o seguinte: cada vez que um for criado, eu vou dar quantidade de jogadores mais. E olha só agora o que vai acontecer. Rodando. Jogadores 3, jogadores 3, jogadores 3.
Por que todos estão com o jogador 3? Porque a cada vez que eu criei um jogador, ele deu um mais nos jogadores. E como todos estão também acessando o mesmo jogadores, certo? Ele obteve aqui o mesmo valor, porque quantidade de jogadores é static, tem o mesmo endereço de memória. Isso tudo porque esses dois atributos, ou essas duas propriedades, são static, certo? E nós podemos também criar métodos static. Por exemplo, eu posso ter um controle de pontuação global dos jogadores. Cada jogador pode ter o seu ponto, mas eu posso ter um controle global de pontuação. Então olha que interessante aqui, ó. Static, int, pontos, jogadores. Esse aqui vai ser um controle de pontuação global e começa com 0, tá? E aí, eu quero criar um método. Não faz muito sentido ele ser static aqui, porque a variável já é static, mas é só para vocês entenderem como é que a gente trabalha com métodos static. Aqui, ó, static, pontos, enfim, nenhum retorno, né? Void pontos. Eu quero que pontos, jogadores, a cada vez que ele for chamado, eu adicione 10 pontos ao jogador. Mais igual a 10. Notem que isso é static, ou seja, vamos colocar aqui também a impressão dos pontos totais dos jogadores. Pontos, jogadores, que imprime o static pontos jogadores. Beleza? Rodando aqui o nosso programa, todos os jogadores têm ponto 0. Ponto jogadores 0. Antes de criar um jogador, olha só, eu vou chamar aqui, ó, jogador pontos. Vou chamar 3 vezes. Lembra que cada um adiciona 10, então 10, 20, 30. Notem aqui então que os meus jogadores vão iniciar com pontuação 30. Ponto global dos jogadores aqui, ó, pontuação 30, certo? Posso definir isso aqui também quando o jogador for criado. Um jogador foi criado, adiciona 10 pontos aos globais dos meus jogadores aqui, tá? É só adicionar aqui quantidade de pontos jogadores mais igual a 10, igual nós fizemos aqui com o método, tá? Mas isso aqui foi para mostrar para vocês o que são propriedades e métodos static, como que funciona, qual que é o conceito de um elemento, de um membro static dentro de uma classe. Show de bola? O que vocês têm que lembrar é que, basicamente, resumão, static, todos elementos static, atributos ou propriedades, têm o mesmo endereço de memória. Ele vai ser comum para todos os objetos da classe. E eu não preciso instanciar uma classe para chamar o método ou um atributo static. Beleza? É isso aí. Não se inscreveu? Se inscreva. Não clicou no sininho? Ativa. Não clicou no joinha? Esse é o momento. Segue a gente no Insta. Te espero lá. Até a próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau.